Mensagens que nos levam a refletir as nossas atitudes, as nossas ações, as mudanças que são necessárias para termos um ano melhor. E hoje eu quero falar sobre como terminar bem, começar melhor. Como terminar bem 2023 e como começar melhor ainda 2024. Você precisa encerrar 2023 com gratidão, com fé. E quando a gente olha sobre esse tema, primeiro a gente precisa fazer aquela pergunta, mas será que eu comecei 2023 bem? Como você começou esse ano que está encerrando? Você começou bem? Você começou cheio de fé, cheio de expectativa? Seu coração estava animado para mais um ano? Porque se isso não era verdadeiro, como você chega agora no final deste ano? Como você quer terminar este ano? Minha oração é que você termine bem esse ano. Independente do que você tenha passado, do que você tenha experimentado, nós podemos terminar bem. E minha oração é que você comece melhor ainda o próximo ano. Só que para que isso aconteça, algumas coisas precisam acontecer em nós. E a gente poderia listar aqui algumas coisas. O fim de um ano é um tempo de algumas atitudes. Primeira atitude é de comemorar, é de gratidão, é de celebração. Celebrar as vitórias. Pastor, mas eu tive lutas, dificuldades. Querido, sim, mas tente olhar aquilo que Deus te deu de bom. Impossível você só ter tido lutas. É impossível você não ter nada para celebrar, para comemorar, para agradecer a Deus. Vitórias pessoais, familiares, coisas que Deus permitiu você experimentar e viver esse ano, que você precisa trazer à memória e comemorar, celebrar com ações de graças. Mas o final de mais um ano também é um tempo de reflexão, de refletir, um tempo de avaliar o histórico da nossa vida. Quais foram os nossos atos, quais foram as nossas atitudes, no que a gente acertou, no que a gente errou. Quais foram os sentimentos, pensamentos que nós vivenciamos, que nós alimentamos na nossa mente, quais foram os bons, quais foram os ruins, quais foram as conexões, os conhecimentos, os relacionamentos, as resoluções, o que a gente pôde viver, e a gente vai fazer uma reflexão de tudo isso, refletir sobre tudo isso, para poder decidir o que a gente continua, o que a gente muda, o que a gente tira da nossa vida. Portanto, depois de celebrar, de refletir, é hora de definir quais vão ser as novas decisões, as novas resoluções, quais vão ser as novas disposições, os novos alvos, sonhos que eu terei para esse novo ano. Quais são as promessas relacionadas ao meu bem-estar, à minha saúde física, à minha vida com Deus, minha vida financeira, minha vida familiar. Será que eu vou continuar fazendo as mesmas coisas esperando um resultado diferente? Ou será que ao fazer essa reflexão eu entendo que há coisas em mim que eu preciso mudar, há ações na minha vida que eu preciso mudar, há atitudes minhas que precisam mudar, tanto na minha vida pessoal, profissional, familiar, na igreja, como discípulo de Cristo. Então eu vou definir quais vão ser os meus alvos para esse próximo ano. Eu não sei se você já viu aquele vídeo que a pessoa tem lá os alvos para mais um ano, e ela coloca vários alvos e ela vai definindo o que ela conseguiu realizar ou não. Aí um dos alvos dela era conseguir, guardar ou chegar ao final do ano com R$2.000. Ela faz uma vírgula no 20 e já conseguiu 20. Aí ticou lá, deu certo. Fazer exercícios físicos. Aí ela não conseguiu, mas ela tica lá. Comer comida saudável, só comer comida, o saudável ficou longe. E ela vai colocando os alvos que ela conseguiu fazer, e o final não conseguiu realizar nenhum alvo. Então, querido, não é você fazer alvos que são irreais, que vocês não vão conseguir, é o que de fato na prática eu vou conseguir fazer. Mas não é só colocar no papel, é de fato viver isso, definir e colocar em prática. É possível que algumas pessoas cheguem nesse final de ano com expectativas para o futuro, e algumas até achando que não tem muito o que comemorar. Quando fazem essa reflexão,
os sentimentos, os pensamentos, as situações que vêm para elas, os fazem sentir a dor que elas sentiram lá atrás, quando elas experimentaram aquilo. Para algumas pessoas essa reflexão, esse refletir, nem sempre é saudável, porque ela vai trazer novamente à mente dores, sentimentos, de momentos difíceis que ela passou, que ela experimentou. Mas querido, o que será que é mais importante? Começar bem ou terminar bem? Ou será que os dois são importantes? Quantas coisas você começou esse ano que você não terminou? Quantas você começou e você terminou? E quantas você continuou? Ainda vão demorar para terminar. Não importa a forma como você começa as coisas na jornada da sua vida. O importante é entender que mesmo que você tenha começado e terminado algumas coisas de uma forma errada, existe sempre uma saída. É por isso que diz esse texto o seguinte: que terminar algo é melhor do que começar. Está lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. A referência bíblica feita por Salomão, lá na Bíblia, na versão A Mensagem diz: finalizar algo é melhor do que começar. Terminar algo é melhor e mais importante do que começar. Por que a Bíblia fala isso? Porque quantas coisas a gente começa e a gente não termina. Ou muitas vezes a gente se preocupa tanto em como a gente começa algo, mas a gente não se preocupa em como a gente vai terminar. Em como a gente vai terminar. Então você ainda tem uma oportunidade, querido. Você tem uma chance, uma ocasião agora importante que Deus está te dando para você colocar sua vida em ordem, para você colocar as suas prioridades em ordem, entendendo que começar algo é importante, mas o terminar algo é melhor do que começar. Então, quais são as coisas que você precisa terminar, mas terminar bem, com excelência? Como é triste quando alguém talvez chega no final da vida e aí ela olha para trás e ela vê que ela poderia ter feito muitas coisas diferentes. Muitas atitudes poderiam ter sido diferentes. Muitas palavras poderiam ter sido faladas diferente. Muitas escolhas poderiam ter sido feitas diferente. Portanto, não precisa esperar isso acontecer. Você pode hoje já mudar algumas coisas para terminar melhor. Quando a gente olha para uma outra versão, o fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. Como você vai terminar esse ano? Talvez você começou meio entristecido, meio chateado, sem alvo, sem propósito. Mas como você termina esse ano? Como é que você encerra esse ano? Quando a gente olha para a vida de Paulo, parece que esse versículo é um pouco parecido com o Eclesiastes de Salomão. Paulo ele vai falar sobre qual é a avaliação que ele faz do seu ministério. Quando ele olha para a sua vida, o seu ministério, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, qual a avaliação que ele faz sobre tudo que ele viveu? As igrejas que ele estabeleceu, o tempo que ele passou na prisão, as cartas que ele escreveu e ficam conosco até hoje, alimentando a nossa alma como palavra de Deus. Paulo faz então uma declaração: eu lutei o bom combate, eu terminei a corrida, eu permaneci fiel. Talvez você fale: nossa pastor, esse versículo está diferente. É porque eu trouxe várias versões. Numa outra versão ele diz: eu fiz o melhor que eu pude na corrida. Traga isso para o seu ano: eu fiz o melhor que eu pude esse ano. Eu cheguei até o fim, como nós estamos chegando. Mas não foi de qualquer jeito. Eu conservei a fé. Eu permaneci fiel. Numa outra versão ainda diz: assumo o comando, porque estou para morrer. Minha vida é uma oferta no altar de Deus. E é a única corrida que vale a pena disputar. Tenho corrido com esforço até o fim, conservando a fé por todo este caminho. Aqueles que usam as Bíblias mais antigas, a corrigida, a atualizada: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É esse o versículo, onde ele está dizendo para nós que ele fez o melhor que ele pôde nessa corrida.
Será que você pode declarar isso também quando você faz aquela reflexão sobre 2023? Olha, eu fiz o melhor que eu podia fazer. As oportunidades que vieram, as escolhas que eu tinha que fazer, as decisões que eu tinha que tomar, eu fiz o melhor que eu pude. Cheguei até o fim. Cansado, estressado, mas cheguei. Estou aqui. E uma coisa eu não perdi. Eu conservei a fé. Talvez eu perdi um negócio. Talvez eu perdi pessoas queridas que Deus levou. Talvez eu perdi oportunidades que não deveria ter deixado passar, mas perdi. Mas a fé eu não perdi. A confiança eu não perdi. E é sobre isso que a gente vai falar nessa tarde. Se tem uma coisa que eu quero lhe dizer nessa tarde, é que a vida não acaba enquanto não se acaba a vida. Enquanto a vida, querido, há esperança. E tem muitas pessoas vivendo como se a vida tivesse acabado. Sem sonhos, sem expectativas, sem propósito. E vão terminar 2023 como fracassados. E Paulo está dizendo, eu combati o bom combate. Não foi fácil. Quando ele fala de combate é porque teve lutas, teve desafios. Ele foi açoitado, ele foi perseguido. Ele foi aprisionado durante toda a sua vida. Ele enfrentou perseguições, ele combateu, ele lutou. Ele chegou até o fim porque ele não desanimou. Ele não entregou os pontos. Ele se manteve firme no Senhor, não na força dele. E muitas pessoas hoje encerram 2023 como se a vida não tivesse mais sentido. Portanto, nessa tarde eu quero te dizer que enquanto a vida não acaba, não acabou a vida, há esperança. Há esperança de um novo tempo, de novas escolhas, de um novo propósito, de novos desafios. Já compartilhei aqui do pai do pastor Luiz Emílio, mais de 90 anos, ele chegou para a família e falou, vou estudar inglês. Eu acho que já chegou o tempo que eu tenho que estudar uma nova língua. Com mais de 90 anos. Morreu estudando inglês. Porque ele achou que precisava aprender uma nova língua. Com mais de 90 anos. Porque nunca é tarde para a gente aprender, ter sonhos, ter alvos. E enquanto a vida, há esperança. Há oportunidade de crescer, de conhecer, de experimentar o que Deus tem para mim. Portanto, querido, como a gente pode terminar bem e começar melhor? Primeiro, mude o seu comportamento. Nessa reflexão que você fez aí sobre a sua vida nesse ano, será que você precisa continuar repetindo as mesmas coisas? Ou será que tem algumas coisas que eu preciso fazer diferente? E por que eu falo isso? Porque Paulo está dizendo aqui, olha, eu lutei o bom combate, eu combati o bom combate. Paulo está dizendo aqui, e quando a gente olha a fala deste homem, lutei o bom combate, eu combati o bom combate, não é de alguém preguiçoso, que esperava as coisas caírem do céu, que esperava a bênção de Deus chegar e bater na porta dele. É alguém que de fato está lutando, está batalhando, está indo em frente. Ele está mostrando que uma coisa ele tinha, ele era proativo. Era alguém que não se baseava só na reação, nas emoções. Ele tomava a iniciativa de ação. E a proatividade é isso, o comportamento de antecipação. É por isso que mesmo preso, ele escrevia as cartas. Ele pastoreava as igrejas, mesmo preso, escrevendo cartas. E não era essa facilidade que a gente tem hoje, não, de manda uma mensagem. Eu mando uma mensagem lá para a Alzira, passa alguns minutos e ela já responde. Olha a facilidade que a gente tem hoje. Não era assim naquele tempo, não. Demorava alguns anos, alguns tempos para chegar a carta que ele escrevia. Mas ele estava ali pastoreando, a mente dele não estava, eu estou preso, acabou a vida, acabou meu ministério. Não, querido. Então mude o seu comportamento. A vida é uma questão de comportamento. Não fique lamentando, se queixando, vendo a banda passar. É hora de mudar o placar, é hora de mudar algumas coisas, é hora de fazer novas escolhas, é hora de tomar uma posição diferente na sua vida com Deus, nas suas escolhas pessoais. Não se deixe levar pela corrente, pela maioria,
pela corrente dos pessimistas, vai ficar difícil, a economia vai ficar difícil, vai ficar cada vez mais quente. Para de ficar sendo levado por isso. Olhe para a promessa de Deus. Junto com Deus você pode mudar o curso da sua história. Sozinho nós não conseguimos, porque a gente só faz a escolha errada. Mas junto com Deus é possível. Portanto, mude o seu comportamento nesse final de ano. Mude a sua atitude. Tenha a atitude de um vencedor, porque em Cristo eu sou mais do que vencedor. E como é triste saber que nós temos essa promessa e a gente vive como um derrotado. Em Cristo somos mais do que vencedores, por meio desse Cristo que morreu por nós. Portanto, talvez no mudar o comportamento aqui, é mudar a nossa forma de pensar, mudar alguns hábitos, mudar algumas crenças que nós temos, se desprender daquilo que tem nos amarrado. Você é filho de Deus, ande na luz, fique só na luz. Segunda lição, para você terminar bem e começar melhor, busque novas oportunidades. E Deus sempre tem novas oportunidades para você. Deus sempre tem o melhor para você. E por mais que a gente escolha muitas vezes errado, que a gente faça errado, Deus sempre nos dá novas oportunidades. A palavra bom, ela mostra isso. Deus sempre tem o melhor para nós. E como a gente faz isso? Olha esse texto. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos. Não hajam como insensatos. Que vocês possam viver como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são... Parece que Paulo já estava vivendo 2023, né? Querido, os nossos dias são maus. E pode entrar o político que for, pode ter a economia que for, os nossos dias vão continuar sendo maus. O que nós precisamos é entender que Cristo está conosco, minha maneira de pensar, o meu comportamento, a forma como eu vivo, tem que ser de sábio, não pode ser de tolo, não pode ser de insensato. Essa fala do começo de versículo 15, parece muitos provérbios. Você que está lendo provérbios todos os dias, Salomão fala muito sobre isso, né? O comportamento do sábio, o comportamento do tolo. Nós precisamos viver como sábios, a aproveitar as oportunidades, porque esses dias são maus. 2024 vai continuar sendo dias maus, tendo notícias de tragédias, tendo notícias que vão nos deixar abalados, de ver, olha como o amor das pessoas esfriou. Vai continuar, que não vai parar. Essa maldade vai continuar crescendo. Não adianta a gente querer sonhar com um mundo diferente. Vai continuar, mas eu e você vamos ter atitudes de pessoas sábias. Orar por essa cidade, orar por esse país, e é o que depender de nós, nós vamos ser promotores da paz, nós vamos fazer diferente, nós vamos buscar novas oportunidades. De que forma? Cultivando boas amizades. Eu vou ser um bom amigo daqueles que estão ao meu redor. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Assim como quando eu fico muito próximo de alguém que é muito abençoado, que a pessoa é muito de Deus, ela acaba me fazendo com que eu queira imitá-la, ela acaba me influenciando. Quando eu caminho muito perto de alguém que não tem nada a ver com Deus, seus valores, seus princípios, isso acaba me influenciando também. Então eu preciso tomar muito cuidado com quem eu escolho caminhar comigo. E talvez para eu viver esse tempo novo e terminar esse ano melhor, eu já tenho que começar a escolher novas e boas amizades. E escolher novas e boas amizades que vão nos levar para um caminho bom. Outra coisa, eu preciso fazer boas escolhas. Olha esse texto. Deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso. As bênçãos que Ele lhe dará serão tantas, que vocês não terão como, não poderão segurá-las nas suas mãos, não terão como guardá-las. E Ele continua.
a mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Portanto, faça boas escolhas. Outro conselho nessa questão das mudanças, nessa questão das escolhas, faça, além de boas escolhas, seja ousado frente aos obstáculos, porque eles vão aparecer, se você já não estiver enfrentando eles. E diante de um obstáculo, a gente não se rende, a gente não se prostra. A gente se prostra sim diante de Deus para vencer os obstáculos. Portanto, diante dos obstáculos, seja ousado. E qual é o texto? Um conselho de Deus a Josué. Moisés havia morrido, agora Josué assumiria a liderança daquele povo. Imagina como está o coração deste homem. A preocupação dele em liderar aquele povo, assumir o lugar de Moisés. Ele precisava de uma palavra. Ele precisava de uma direção de Deus, de que ele não estava sozinho naquele negócio. E Deus então fala para ele: somente seja forte e muito corajoso. Estou com você. Talvez é isso que Deus está te falando nesse final de ano. O seu coração perturbado com dúvidas, com pensamentos que estão tentando trazer para você angústia, ansiedade. Deus está dizendo: somente seja forte e muito corajoso. E sabe por que é bom ouvir isso de Deus? Porque essa força não vem só de nós. Quando Ele fala para nós sermos fortes, isso também significa que Ele vai nos ajudar a ser fortes. Essa força não vem só de nós. Portanto, querido, quais são os obstáculos, os desafios que você precisa ser ousado, ser forte, ser corajoso? Você está terminando 2023 como um corajoso? Paulo terminou. Paulo foi até o fim. Por isso ele diz: terminei a corrida, eu cheguei até o fim. Eu terminei, eu completei, eu cheguei até o fim. Estamos chegando até o fim de mais um ano. Mas será que eu terminei tudo o que eu comecei? Será que eu fui fiel em tudo aquilo que eu prometi para mim mesmo? Será que Deus esteve em primeiro lugar nas minhas escolhas? Ou estou chegando ao final de mais um ano esperando Deus agir, esperando a bênção chegar, esperando para tomar uma atitude que eu tinha que ter tomado lá em janeiro? Olha o que esse texto de Eclesiastes. Eclesiastes é um outro texto fantástico da Bíblia. Salomão faz Eclesiastes refletindo sobre a vida dele. E ele diz o seguinte: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fica bom, nunca plantará e nunca colherá. Amanhã eu faço. Amanhã eu tomo essa atitude. Amanhã, quando eu me aposentar, aí vai ser diferente. Você conhece pessoas assim? Pessoas que não são proativas, que agem na procrastinação. Tudo é para depois. Tudo é para depois. Esse é um texto excelente, não só para nós, mas para ensinar os nossos filhos, né? Adolescentes. Depois eu arrumo o quarto, depois eu arrumo isso. Depois... Porque, querido, se a gente ficar esperando, você vai passar mais um ano esperando. O que Deus quer ver em nós é ação. Deus tem um propósito na sua vida. E o valor da sua vida está intrinsecamente ligado ao cumprimento do seu propósito e à realização da sua missão de vida. É intrínseco. Está ligado, está junto, não tem como desligar. Não tem como viver separado. O valor da minha vida está ligado, colado ao cumprimento do meu propósito. Quando eu vivo uma vida onde o propósito de Deus está longe do que era para mim viver, eu vivo uma vida sem sentido, sem valor, porque o que Deus tinha para mim está de lado. Eu não estou vivendo isso. Não é isso que eu estou experimentando. E a palavra terminar aqui significa expirar. Eu acabei. E como que a gente vai até o fim? Evitando parar,
superando as coisas que vêm, os obstáculos, e vencendo a procrastinação. Como a gente chega até o fim? Primeiro segredo: dê um passo de cada vez. Não tem como chegar ao topo de uma hora para outra. É um passo de cada vez. E é por isso que muitas vezes a gente sofre nesse processo, porque a gente já quer que as coisas sejam muito rápidas. E Deus nem sempre vai querer que as coisas sejam rápidas assim. Ele quer um processo. Trabalhar a nossa fé, nossa confiança, nossa paciência. Então dê um passo de cada vez. Não está demorando. É o tempo de Deus. E esse um passo de cada vez é necessário. Segundo segredo: planeje cuidadosamente e execute os seus planos. Só vai executar se você primeiro planejou cuidadosamente. E o planejar cuidadosamente aqui envolve também colocar Deus no negócio. Lembra de Tiago: vocês que dizem amanhã iremos, faremos isso, venderemos, faremos negócios. Se o Senhor quiser, Deus, eu tenho planejado isso. É a tua vontade? Eu só vou executar se for a tua vontade. E terceiro, elas vão ser muitas. Elimine todas as distrações. Todas. E por último, para terminar bem e começar melhor, jamais comprometa a sua fé. Paulo termina o versículo: eu combati o bom combate, terminei a carreira, a corrida, permaneci fiel. Numa outra versão diz: eu conservei a fé. Ele perdeu a liberdade por um período, ficou preso, mas não perdeu a fé. Tiraram dele a oportunidade de caminhar livremente, mas não tiraram dele a fé no Senhor, nas suas promessas. Como você termina esse ano? Cheio dessa fé? Conservando essa fé? Com o coração cheio de confiança? Porque você passou momentos difíceis, mas Deus esteve com você. Ao apóstolo Paulo expressar que ele guarda a fé, ele está dizendo: nada conseguiu tirar o amor de Deus de mim, nada conseguiu fazer com que eu esquecesse de Deus. Eu continuo olhando para Ele, para as suas promessas. E sabe por que Paulo fez isso? Porque quando a nossa fé está viva, firmada, estruturada em Cristo, a gente pode passar o que for, que a gente chega ao final nessa certeza. Imagina se a declaração dele for: olha, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, mas eu deixei Deus, eu abandonei Deus, eu perdi a fé, eu fui fraco. Querido, como você termina esse ano? Nós estamos combatendo o bom combate da jornada da vida, não sabemos ainda. Uma vez ouvi uma ilustração de que o novo ano é sempre como um presente. A gente está recebendo de Deus um presente. Você sabe o que tem dentro do presente? Do pacote? Para mim saber, eu preciso abrir. Assim é com mais um ano. Deus está me dando um novo presente. Mais um ano. Mas o que tem dentro desse novo ano, eu só vou saber quando eu abrir, quando eu viver cada um desses dias. Mas uma coisa eu tenho certeza, que esse presente não é qualquer presente, porque é o presente de Deus para mim, para você. E Ele sempre tem o melhor para nós. E o que Ele quer de mim, de você, é tão somente isso: que a gente conserve a fé. Portanto, querido, não importa como você começou 2023, o mais importante é como você vai terminar esse ano. Talvez você não começou com o coração cheio de fé, mas você pode terminar com o coração cheio de fé. Talvez você não começou com tantas dificuldades como você tem experimentado hoje,
mas você pode terminar nessa certeza de que Deus está com você, mesmo no meio da dificuldade, e que independente das dificuldades você está firme. Olha o que diz Daniel. E você, Daniel, continua firme até o fim. Você morrerá, mas no fim vai ressuscitar para receber a sua recompensa. Mas o que você precisa, Daniel, é continuar firme até o fim. Troca o nome aí, coloca o seu nome. Osvaldo, continue firme até o fim. Continua firme até o fim. Para terminar bem e começar melhor, querido, mude o seu comportamento. Vá até o fim. E jamais comprometa sua fé. Que a gente possa terminar bem este ano. E que a gente possa começar melhor ainda, 2024. Porque a gente está firme nas promessas do Senhor. Com o coração cheio de fé. Porque esse presente de Deus para nós é o melhor. E eu creio que 2024 pode ser o ano onde a gente vai ter as melhores experiências, os melhores relacionamentos de interpessoal, as melhores oportunidades. Independente do que venha ou do que vai, eu tenho certeza de que Deus está comigo. Sabe por quê? Porque Ele é poderoso. E Ele nunca falta. Ele nunca falha. Vamos se colocar de pé? E vamos declarar isso. Deus, eu creio